Bíblia revela, é a que Jesus revelou. Os dois caminhos eternos. O que leva o homem à vida eterna com Deus, de paz, de gozo e descanso. E o outro que leva o homem ao juízo e à condenação eterna. Como Jesus falou, João 5:29. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Cuidado. Jesus é a maior necessidade da alma do ser humano. Jesus não chama ninguém para viver uma vida religiosa. Jesus não chama ninguém para viver uma vida de tarefas, formalidades religiosas. Jesus convida o homem para salvá-lo. Jesus chama o homem para receber o perdão de Deus. Jesus chama o homem para receber paz na alma. Jesus chama o homem para sair da condenação. João 5:24. Jesus vai dizer que quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha o que é que Jesus quer mudar na tua vida. Olha para que você precisa crer em Jesus. Para você não entrar em condenação. Para você sair dessa condição de separados, julgado, condenado na morte do pecado e ter a vida com Deus, tendo a promessa da vida eterna com Ele. É para isso que nós precisamos crer em Jesus Cristo. Porque crendo o homem ou não, ele ao partir deste mundo, ele vai para a eternidade. A palavra de Deus lá em Provérbios 15:24 vai dizer assim: ao entendido, o caminho para a vida é para cima, para se desviar do inferno, que está para baixo. O inferno não é uma história de religião para botar medo em ninguém. O inferno também não é essa forma que a ficção apresenta, os filmes apresentando. É uma coisa muito pior. É uma eternidade onde o homem vai estar sofrendo a ira e o juízo de Deus. Vai receber a sentença eterna. Esse lugar existe. Não é para botar medo em ninguém. É para divertir, para você ser livre desse lugar. O próprio Jesus Cristo, ele disse isso. O próprio Jesus Cristo advertiu os homens do inferno. O próprio Jesus, ele vai dizer que o inferno não foi preparado para o homem, mas para os seres espirituais, os anjos e os demônios. O diabo e os demônios que se rebelaram contra Deus, pois eram anjos de luz. A partir da rebelião contra Deus, tornam-se demônios, seres das trevas, porque foram expulsos de Deus, da presença de Deus que é luz. E esses também vão sofrer o juízo e a condenação de Deus. Os seres espirituais e os seres humanos. Todos vão sofrer a ira e o juízo de Deus, se não se arrepender, por causa do pecado. Tanto os seres espirituais, os anjos que se rebelaram contra Deus, quanto os seres humanos, que também seguem a rebelião dos seres das trevas. Porque o diabo, ele agora veio para a terra para influenciar os homens a pecar contra Deus, a não se submeter à palavra de Deus e a andar contra a palavra de Deus. E Deus permitiu. Por quê? Porque o homem tem o livre arbítrio. O homem tem o direito de escolha. Deus permite a atuação dos seres das trevas, tentando este mundo, tentando a humanidade, para que o homem que foi criado com livre e espontânea vontade, direito de decidir e escolher, esse foi o dom que Deus deu ao homem, o ser criado à imagem e semelhança de Deus, tendo noção de existência, consciência, tendo razão, e logo o homem é responsável. Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta de si a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O fim de tudo que se tem ouvido é:
seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, geral aqui, viu? Toda a humanidade. Ai daqueles que não se voltarem para Deus, que andarem na rebelião, que esse mundo está andando, porque o mundo jaz no maligno. Mas se você der ouvido à palavra de Deus, você sai da atmosfera que este mundo vive, de condenação e de juízo. Você agora torna-se particularidade especial, particular de Deus, propriedade particular de Deus. Em Cristo, nós somos o povo separado de Deus na terra para receber o seu grande livramento. O juízo vem. O homem não será livre do juízo. Quantos que já partiram? Quantos no período de Adão não existe mais hoje? No período de Abraão não existe mais hoje. No período de Isaac, Jacó. Quantos daquele tempo do período de Jesus não existe mais hoje? Quantos dos nossos pais lá atrás que já passaram? As gerações que já passaram. Todos esses não estão livres do juízo. Os que creram em Jesus estão guardados para o dia da ressurreição do corpo. E os que morreram sem Jesus também estão guardados para o dia da ressurreição do corpo. Só que uns vai para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Hoje nós estamos aqui. Daqui a 50 anos não vamos mais estar aqui. Virá outra geração. Mas aqueles que partir hoje para a eternidade com Cristo estão guardados para o descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição do corpo para a vida eterna. E aqueles que partem agora sem Cristo, seus espíritos estão guardados para o dia em que vão receber os corpos para a condenação eterna. Porque o que vai ressuscitar é o corpo, não é a alma. A alma não morre. A parte do homem espiritual não morre. O que morre é a matéria, é o corpo. Onde habita a alma para viver neste mundo temporal, matéria. É importante o homem conhecer isso. É por isso que nós temos que crer em Jesus. Nós não sabemos se temos o amanhã para tomar uma decisão que pode mudar o nosso destino. Por isso que a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Entrai pela porta enquanto ela está aberta. Tudo tem um tempo determinado neste mundo. Este mundo não vai ser eterno. Este mundo tem um final determinado para ele. Tanto a existência do homem aqui, como este mundo também. Jesus disse, passarão os céus e a terra. No sentido de que vai deixar de existir. A terra e as obras que agora existem estão reservadas para o juízo, para o fogo, para a destruição. O que está escrito lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. A terra e as obras que nela há estão reservadas para o fogo, para o dia da destruição. Os céus e os elementos que nele há estão reservados também para o fogo, para o dia da destruição. Se você não crê na Bíblia, então crê aí na sua religião, na sua fábula, nos seus misticismos. Tem gente que acredita mais em Buda, tem gente que acredita mais em Maomé, tem gente que acredita mais em Siddhartha Gautama, né, que é Buda, Allan Kardec, Denisado Leon Hippolyte, os fundadores aí das religiões que criaram doutrinas com conceitos de eternidade e de vida com Deus. Vão se perder todos que estão dentro desse segmento, porque a verdade não são nenhum desses homens que formularam uma doutrina de espiritualidade. A verdade é Jesus, que trouxe a verdade espiritual para a gente conhecer. A verdade espiritual não é espírito que traz. Esses espíritos que falaram a Allan Kardec, levando ele a formular uma doutrina, são espíritos do engano e da mentira. Porque a doutrina que foi formulada vai de encontro à palavra de Deus. Rejeita o Evangelho de Cristo. Rejeita a salvação de Deus. Porque dentro dessa doutrina, o povo é ensinado que tem que pagar a sua culpa,
reparar o seu erro através dos karmas, que é a reencarnação. Vidas vividas no plural neste mundo. Enquanto a Bíblia diz que a vida no mundo é singular, a vida aqui não é plural. A vida aqui é singular. Depois da morte, o homem não volta a reencarnar. O homem segue ao juízo. E esse juízo será no último dia, em que Deus vai findar a história do homem nesta terra. A existência do homem aqui vai findar. E os homens vão para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. É a palavra de Deus que diz isso, amigo. É a palavra de Deus que revela isso, meu irmão. Quem tem mais autoridade de revelar as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chega ao coração do homem? Quem tem autoridade para revelar senão o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo? Tudo que Jesus revelou é a revelação de Deus, porque Jesus é Deus. A palavra de Deus vai dizer, Colossenses 1,17, que tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele. Nada do que existe existiria. Toda a plenitude da divindade estava em Cristo, habitando Deus conosco. Jesus nos trouxe a verdade que nós precisamos conhecer para uma vida de paz com Deus aqui na eternidade, para sermos livres do juízo, para que depois da morte não iremos a juízo. Vida após morte. Tem gente que acredita que depois da morte o espírito fica vagando no espaço até reencarnar. Tem gente que acredita que depois da morte a pessoa deixa de existir, entra numa inexistência, numa inconsciência. Tem gente que acredita que depois da morte a pessoa volta a viver neste mundo, nascendo de outro corpo, para viver o karma. São as doutrinas das religiões, que vai de encontro o que a verdade de Deus nos revela. O homem, ele nunca vai deixar de existir. Ele vai deixar de existir aqui, mas ele vai para a eternidade. Consciente, lúcido, sóbrio. Não vai ser um apagão. Não vai ter um apagão de memória, porque o homem vai estar diante de Deus prestando conta da vida dele, consciente de tudo que ele viveu aqui. Ele vai para a eternidade consciente. E o maior sofrimento dos que vão partir sem Jesus é de saber que tiveram tanta oportunidade de receber a salvação, de ser livre do destino que estão, porque não aceitaram, não creram e desacreditaram, viveram na sua incredulidade. E por isso que vão sofrer, sabendo que tiveram tanta oportunidade e não receberam. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. E os homens amaram mais a verdade do que amaram mais as trevas do que a luz, e serão condenados porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A causa da condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quiseram vir para as trevas para que as suas obras não fossem reprovadas. Escolheram permanecer nas trevas, para satisfazer o desejo maldito do pecado, da vida dissoluta, da vida no engano e na mentira, onde tinham satisfação, vivendo a maldição, a rebelião contra Deus. Por isso que a causa da condenação será essa. Porque os homens tiveram a oportunidade, não porque mereciam, mas porque Deus é amor e não deseja o mal para ninguém. Ezequiel, capítulo 11, versículo 18. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva. Deus não tem prazer na morte de ninguém que morra para ir a juízo. Salmos 7, 11 e 12. Deus é um justo juiz, é um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, o juízo dele já está preparado para o homem. Deus não tem prazer na morte do homem que morre em juízo. Ele quer que o homem se arrependa. Há alegria no céu quando o pecador se arrepende.
Mateus 15, ou é Lucas? Lucas 15. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então nós temos que conhecer as verdades de Deus. O que Deus quer para nós é o melhor. Ele diz e ele nos dá a opção de escolha. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o da morte, da bênção e da maldição. E Deus nos dá uma escolha. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. E o caminho da vida é Jesus. Escolha, se converta, volte-se, se entregue a Jesus. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ele é quem tem o poder de resgatar a tua alma do inferno, do juízo, da condenação. Deus não tem prazer na morte de ninguém. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos 25, 8 e o 12. Capítulo 25, versículo 8 e 12. A palavra de Deus vai dizer que Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Deus instrui ao pecador o caminho que ele deve escolher. Deus não força ninguém a escolher voltar a ele. Ele orienta, ele ensina. Olhe, volte para mim. O caminho é meu filho que eu enviei à terra. A porta é ele. O meio é ele.